Então, boa noite a todos. Hoje é dia 11 de março de 2025. Estamos estudando o livro Libertação. Hoje vamos começar o capítulo 13, que é Convocação Familiar. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse capítulo aqui, que é fantástico também para as emoções do nosso cotidiano, né? O Alex conseguiu chegar ainda bem. Então, sejam todos bem-vindos. Vou pedir para a Marcinha fazer a prece de abertura para a gente, e na sequência a gente começa a acompanhar o capítulo aí. Obrigado à participação de todos, que a gente tenha um ótimo estudo. Obrigado. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que abençoe, esse momento de estudo, de reflexão, que a luz de Jesus nos envolva, que Ele nos envolva com as suas ações, nos inspirando, nos auxiliando em entendimento, e, acima de tudo, nos mostrando o caminho do bem, e que assim possamos dar continuidade, ao nosso aprimoramento. E que hoje, ao final dos nossos estudos, que possamos estar mais enriquecidos nos nossos conceitos, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, e responsável também por este grupo de estudos, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos os estudos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Marcinha. Seja bem-vindo, então, a Malu, que chegou agora, a Cris também, Sandra, sejam bem-vindos todos. Então, vamos dar início à gravação, ao áudio. Boa noite. Boa noite. E quem tiver quiser fazer alguma interrupção aí, é só levantar a mão aí, mas a princípio a gente vai fazendo umas paradas técnicas aí para fazer essas reflexões intermediárias aí. Então, Ana Cristina, seja bem-vinda, Cíntia também seja bem-vinda, e vamos começar então a gravação, tá? Oi, tudo bem? Bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas aí. Vamos lá. Estou começando então a gravação, tá? Alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gobi, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge ali refugiada. O magistrado residia com os parentes na ala central do vasto edifício de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então não lhe havíamos atingido a zona domiciliar. É possível. Promoveremos benéfica reunião convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Saldanha concordou através de monossílabos, ao modo do aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. A noite é propícia, Saldanha, e atravessamos os primeiros minutos da madrugada. Entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. Dispunhamos-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um jovem encarnado nos surge à frente, cauteloso,
deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou. Este é o Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. Vamos observá-lo então. Seguimos o jovem que nem de longe conseguia registrar-nos a presença e observamos que após descer alguns degraus se postava à entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la. Em torno inalava-se-lhe o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações. Todas as noites procura abusar de nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lia, estende os processos de perseguição com ameaças diversas. E acredito que se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Notamos admirados o tom de humildade que transparecia nas palavras do vigoroso verdugo. Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operara. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Ouvindo-o, nosso orientador, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. Efetivamente, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental. Em seguida, atentamente, ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se, algo cambaleante, para a câmara de dormir, de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva, por alguns dias a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. O obsidente de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. Logo após, em companhia de nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado se mantinha de corpo repousado sobre o colchão macio, mostrando contudo a mente inquieta, flagelada. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. Naquela hora avançada da noite, o encarnecido cavalheiro meditava, onde estariam centralizados os supremos interesses da vida. Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos quando ultrapassara já os 60? Crescera, estudara, casara-se. Todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistara os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes do direito e por centenas de vezes envergara a toga para julgar processos difíceis. Proferira sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sob o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Recebera homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo encapelado mar da experiência terrestre, em face da posição que desfrutava no ataviado barco do tribunal. Respondera a milhares de consultas em caso de harmonia social, mas, na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Sentia a sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro e a eminência na atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo.
Por outro lado, a ciência comum, negativista e impenitente, ressecara-lhe o coração. Toda a existência se resumiria a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza. Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como a bolha d'água a desfazer-se ao vento. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele que esclarecera a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo de carne, reagia magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas. Porque as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente ansiosa por renovação? Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos? Muito bom, hein? Realmente aí começa uma história de reflexão, né? Porque no capítulo anterior, né, eles deixaram a Irene e a Iracema em um posto de socorro espiritual, né? Na mesma noite, o grupo já se dirigiu para a casa de Margarida, né? E o Gúmbio, ele expressava o desejo de conversar com o juiz, que era o pai da Margarida, para analisar a situação da filha do Jorge, que é a Lia, né? Então, o Alencar, que é o irmão da Margarida, ele é mencionado como um perseguidor da neta do Saldanha. E ele tenta abusar da Lia, né? Mas ele é impedido por Saldanha inúmeras vezes, né? O Gúbio, ele acaba ministrando passes magnéticos em Alencar para ajudá-lo a buscar uma higiene mental. E aí ele acaba ficando meio sonolento e vai dormir, né? Abandonando a ideia de perseguir a Lia. E o juiz, então, ele vai estar lá no seu leito, né, repleto, está lá refletindo sobre os interesses da vida e a falta da paz espiritual, né? Chega uma certa idade, lá depois de 50, 60 anos, a gente começa a fazer essas reflexões, né? E ele questiona o sentido da vida e a velhice e a morte. Aí o Gúbio, ele prepara o juiz para uma conversa direcionando, né, e vai conduzir isso aí para que ele consiga conversar com ele e colocar algumas coisas em pratos mais claros aí para forçar um pouquinho o raciocínio do juiz, né? Então, a gente pode ver que sempre que vai estar falando aqui, o juiz, na verdade, ainda não tem um nome aqui, é sempre chamado de juiz. Mas juiz, lembrando que, em vários casos, nós somos juízes em muitas situações também, né? Então, é bom a gente refletir um pouquinho nesse assunto para a gente poder se colocar um pouco na posição de que a gente, às vezes, é julgador também, e para a gente refletir um pouco nesse ponto também com relação às nossas atitudes, né? O que mais que ele fala aí mais ou menos, tá chegando por aí que o Google vai se aproximar dele agora na continuação do áudio aí, né? E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa aqui até agora. Vamos lá. Pode falar, Claudião. O personagem juiz aí, ele é um personagem bastante interessante. né? Embora pareça quase que periférico na história, né? Primeiro que não tem periferia de nada aí. É tudo o que o André Luiz tenta mostrar é esse intrincado sistema de relações
familiares e interfamiliares, como é que ele atua, como é que ele permanece, né? E o juiz entra na história aí como alguém externo que julgou um dos elementos ali, e talvez um julgamento que não foi favorável, né, ao Jorge, no caso, e o Jorge acabou desenvolvendo todo um processo de inconformismo com isso, tal, e os parentes também. Enfim, aí disparou todo um processo energético que envolve as pessoas todas, e o próprio juiz, inclusive. Mas o juiz, ele está, como eu falei, ele é um personagem externo, e aí a descrição dele aqui é muitíssimo interessante, porque ele é mostrado aí com uma pessoa que está lá deitada, em repouso, tal, mas completamente inquieta em termos de alma, por conta da quantidade de outras almas com as quais ele cruzou na vida, por motivações profissionais, inclusive, né? E que agora atormentam ele de uma maneira ou de outra, vamos dizer assim, são obsessores. É uma pergunta importante para vocês fazerem, né? São obsessores do juiz? Eu não sei se são exatamente obsessores, porque no conceito de obsessor seria alguém que estaria apegado ao indivíduo ali. E aqui, esses personagens descritos aqui, eles ficam lá rogando por justiça, né? Então, eles talvez não estejam nem falando diretamente ao juiz, mas eles incomodam o espírito do juiz, quando o espírito do juiz estaria tentando se afastar um tanto do corpo durante o sono. E aí, é mostrado aqui, inclusive, é dado alguns descontos para o juiz, vamos falar assim. Descontos em que sentido? Ele foi um personagem que foi elogiado por diversas pessoas, tanto os ricos como pobres. Enfim, ele não deve ter sido um péssimo juiz, né? Mas um juiz que, como quase todos os juízes na Terra aqui, tem que enfrentar, muitas vezes, situações extremas e de complicadíssimas. Agora, é descrito aqui também um fator externo ao juiz, digamos assim. Primeiro, ele não conseguia se apegar às questões da espiritualidade, porque ele via na espiritualidade, ou nas religiões que representavam a espiritualidade, situações conflitantes. Então ele procurava se afastar desse conflito. Sabe, a religião A brigando com a religião B, falando mal da C, etc. E tal. Ele falou, não, isso aí não afastou ele. Isso é uma situação. E, por outro lado, ao se afastar da espiritualidade, cujo caminho é através das religiões, primariamente aqui no planeta, né? Ele ficou mais aderente ao, aspas, ciência, ao conhecimento científico, que é também extremamente árido sob o ponto de vista da compreensão da espiritualidade. Então, os descontos do juiz são esses aí. Ele, vamos chamar assim, é um ser muito comum. Como muitos de nós fomos, e somos talvez até hoje, né, influenciados por esse pacote de coisas. Pacote simbolizado aqui por 3 itens. A realidade prática, o trabalho, a dificuldade de compreensão espiritual, por a gente ver que isso daí, na média, é conflitante na humanidade. Os humanos ficam se debatendo aí, o islamismo contra o catolicismo, contra a Umbanda, contra não sei quem, contra... Não é regra, né? Não é regra, mas assim, existem exceções, muitas exceções, mas isso acontece permanentemente.
Nós, espíritas, já fomos pegos, e somos pegos invariavelmente, criticando a Igreja Católica. Não, mas é justo, está certo, podemos falar, porque tem... podemos falar. Só que esse tipo de situação, se a gente não tomar muito cuidado, a gente está alimentando esse tipo de dificuldade para terceiros. Ainda que você faça críticas aos homens que representam essas religiões, o que é muitas vezes justo, né? Seria melhor que você conversasse pessoalmente com as pessoas, ao invés de fazer críticas do lado de fora, envolvendo outras pessoas, mas, digamos assim, às vezes, muitas vezes são críticas justas. Agora, quando a gente faz isso de uma maneira irresponsável, simplesmente deixando com que as palavras saiam da nossa boca, sem pensar nas consequências que isso tem, e uma delas é exatamente essa, o indivíduo mais mal informado, ou mais afastado das atividades espirituais, ele tende a ver isso, em termos de civilização humana, como algo que, para que eu vou me aproximar de uma ou de outra, se isso tudo gera conflito? Que raio de pregação é essa do bem, da caridade, etc. e tal, que briga entre si, se degladia? Não, eu não quero isso, não. Então, muito cuidado, né, gente? Muito cuidado. Vamos tomar muito cuidado ao levantar essas palavras, ao falar dessas questões, para não ampliar essa percepção de grande parte da humanidade. Isso está muito exemplificado aqui na persona do juiz. É descrito aí como alguém que ficou um tanto cético com relação às religiões, porque são conflitantes, são agressoras, né? Ele ficou mais de meio século aí trabalhando, né, praticamente, e nunca se atentou à parte espiritual, né? Então, em uma fase da vida a gente começa a perceber que vai passar às vezes por lado de lá e começa a refletir algumas coisas para a gente ver o que foi realmente produtivo na minha vida ou não foi, né? Claro, é tudo, vamos dizer, como a gente enjoa de falar, né? Tudo livre-arbítrio. Sim, assim, não estou transferindo culpas, vamos deixar bem claro de novo, não estou transferindo culpas para ninguém, nem responsabilidades para ninguém. Porém, todos nós temos que saber dessa responsabilidade. Não da culpa, mas da responsabilidade. Quantos indivíduos a gente conhece? Eu conheço alguns que preferem falar, não, eu não me apego a nenhuma religião porque eu vejo muita discórdia entre as religiões. É um fato. Isso é um fato. Porque há uma confusão muito grande da humanidade, pelo menos até agora, né? Talvez isso vá desaparecer, num momento breve, inclusive, mas até agora existe uma confusão muito grande entre os habitantes da orbe aí, entre o que são as estruturas religiosas dos homens, que os homens coordenam, mantêm e interferem, e o que são as estruturas espirituais, de fato. É obrigação, na minha opinião, de novo, não estou botando culpa em ninguém, nem responsabilidade para ninguém, tudo livre-arbítrio. Mas eu considero, para mim, como uma responsabilidade pessoal, tento exercitar isso aí, de não fazer críticas soltas à toa, de forma geral, nem entre os pares, nem entre vocês aqui, embora você já deve ter me pego aí falando bobagem a respeito da Igreja Católica, ou criticando, mas assim, claro, escorreguei, pisei na casca de banana.
Mas o meu exercício é esse, tá? Não quero ser esse indivíduo aí que vai piorar essa situação para aqueles que ainda não conseguiram adotar alguma linha de espiritualidade mais próxima. E de mais a mais, mesmo no mundo espiritual, como a gente já cansou de ver, nenhuma das chamadas religiões será abandonada ou será contestada frontalmente. Nenhuma delas. Então, vocês têm dúvida disso. Aqueles que acreditam que a morte é chegar num sono eterno, vão ter esse sono eterno. Vocês se lembram disso? O crente é assim. Não vão ter. Aqueles que acreditam que a vida do lado de lá é uma vida infernal, complicada, vão ter isso. O que a gente carrega, seja por escolha própria, seja por uma indução de uma religião tal, vai permanecer com a gente depois da morte. É outra coisa assim, máxima de ser falada, né? Ninguém, depois que o corpo desencarna, se transforma em outra pessoa, sob nenhum aspecto, nem intelectual, nem moral, nem de crenças. Ela continua. Tá bom, Roberto. Manda eu parar de falar, por favor. O Cláudio só quer ele falar, não deixou ninguém falar. E a Vera quer falar faz tempo, você não deixou lá. Tá brava lá. Então, Quer falar, Vera? É só completando o que o Cláudio nos falou, em relação a tudo isso que a gente vai adquirir, Cláudio, que eu acho, né? É a maturidade que a gente está adquirindo com esses conhecimentos que nós estamos armazenando toda terça-feira, com os nossos livros, com as nossas leituras, né? Que isso é muito importante para todos nós. E essa maturidade nós só vamos desenvolvê-la, infelizmente, agora, quando nós já estamos mais velhos, né? Aí começa a surgir as perguntas, os medos, as inseguranças. Então, tudo isso vai despertar em nós a necessidade de aprendermos, né? Então, é para isso que serve ficar mais velho, então, Vera? É isso que é o pior, né, Cláudio? A gente só vai aprender quando tiver velhinho, aí não adianta, aí está muito tarde, né? Não consegue nem segurar mais a mala, né? Diminui o tempo, né? Não sei. Bom, mas não vai ser sempre assim, não, viu? Não vai ser sempre assim, não. Se Deus quiser, mas a gente já está começando a despertar em nós o desejo de aprender cada vez mais, né? Pelo menos a gente está tentando, né? É isso aí. Sandra, fala, Sandra. Sandra. Gente, vocês me desculpam, é que acabou a energia, chegou agora. Tranquilo. Eu estou feliz, eu pensei que nem ia pegar vocês para estudar. Eu só queria saber qual é a página que vocês já estão estudando. Nós estamos aqui na página você está com o livro aí, né? Tô. 174. Tá bom, então. Aí terminou ali, que misterioso poder dispunha, assim, da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos. Terminou aí, tá? Achou? Está quase no final aí. Achei. Não tinha internet, não tinha nada, voltou tudo agora. Nossa Senhora. Agora está em casa. A Fernanda chegou agora também. Acho que ela, se localizar, ou se está perdida ainda, pode falar. Boa noite. Desculpa o horário. Eu também estou aqui na penumbra, mas o celular está com o sinal, então eu estou... você está acompanhando, então. Estou acompanhando, mas tá difícil eu enxergar, mas não consigo escrever, consigo acompanhar. Tá bom. Eu vou colocar, então, um pouquinho curtinho, um vídeo aqui para a gente ver essa primeira parte, então. Espera um pouquinho. Dúvidas existenciais num homem inteligente, de raciocínio claro,
fazendo com que todos nós pensemos, nós também passaremos por este mesmo declínio. Estaremos perdendo capacidades de visuais, capacidades mentais, capacidades físicas. Será que há uma explicação? Será que há algo que nos suporte esse questionamento e que nos dê esperança? Lá está o juiz, hein? Uma casa boa, luxuosa, num colchão gostoso, sem conseguir dormir. Tem uma boa posição social e uma péssima posição mental. Nós vamos ver daqui a pouquinho, na segunda parte, como é que ele continua a meditar a respeito. A família sendo tratada pelo amor de Gúbio. Eles já tentaram impedir a ação sexual agressiva de Alencar, o filho do juiz, sobre Lia, a neta de Saldanha. Agora estão no quarto. André Luiz pôs a mão sobre a cabeça do juiz que tentava dormir e começa a escutar o que ele estava pensando. Aí André Luiz diz assim na sequência: retirei a destra. A destra é a mão. Bom, agora a gente vai continuar então no nosso áudio aí, tá? Retirei a destra lá, ele vai começar aí. Vamos lá. Retirei a destra, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a fronte, comunicando-nos que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado. Daí a instantes notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Dir-se-ia contemplarem cenas distanciadas com indizível tortura. Mostravam-se angustiados e doridos. O instrutor recomendou-me tornar à auscultação psíquica e voltei a pousar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais algo desenvolvidas, ouvi-lhe os pensamentos novos. Por que razão se detinha, meditava o pai de Margarida, naquele processo liquidado, a seu ver, desde muito, ferindo o próprio coração? Anos havia transcorrido sobre o crime obscuro. Entretanto, o assunto lhe revivia na cabeça, quase a memória lhe o impusesse, tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente esquecido no abismo da inconsciência e lembrava-lhe as palavras veementes afirmando inocência. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe recolhera a filha, introduzindo-a no próprio lar. Debalde procurava o móvel secreto que o levava a demorar-se no assunto naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciar enigmas muito mais intrincados e importantes? Não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências do humilde condenado, réu de crime comum. Nesse comenos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim o trazimento de Jorge, fora do veículo carnal, ao domicílio do magistrado, enquanto prepararia este último o desligamento parcial do corpo através do sono. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsidiado, que se achava ausente do vaso físico em grande prostração. Administrei-lhe ao organismo perispiritual recursos fluídicos reparadores e transportamo-lo à residência indicada. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha
provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho. E unindo os três, como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhes forçamente, por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados em espírito, tanto quanto possível. Notei então que o despertamento não era análogo para os três. Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. A jovem Lia colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência. Situava-se Jorge em posição inferior, em face do esgotamento em que se encontrava. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que identificou de pronto, o categorizado expoente da justiça perguntou a esmo, absorvido de insofreável espanto, aonde estava. Nenhum de nós se atreveu à resposta. Gúbio, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros: Senhor juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito quando o sono sela os lábios da carne suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. O homem encarnado na terra é uma alma eterna usando um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, à maneira do seixo que desce rolando nos séculos do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. O magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito se apelávamos, porventura, em favor daquele condenado. Sim. Não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tem esgotado o cálice do martírio oculto? O juiz respondeu que o caso dele estava liquidado. Não, juiz. Nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge, acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão? O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e retorquiu quase sarcástico, dizendo que foi ele juiz da causa. Declarou que havia consultado os códigos necessários antes de emitir aquela sentença. O crime tinha sido averiguado e os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu. Dessa forma, não podia, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa e cabível. Compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Referes-te ao título que a convenção humana te conferiu,
certamente atendendo a injunções do poder divino. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos de tua elevada missão no mundo, porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade, quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Acreditas haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado no madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já se te inclinou o mandato a contrafações da política desintegrante dos homens, ávidos de transitório poder? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? O homem em cuja presença identificava Saldanha perigoso inimigo revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. Juiz, se não fosse a compaixão divina que te concedesse ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que representas, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam não te permitiriam a permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiriam seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Verificando-se a pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror. Caiu de joelhos e rogou a Gúbio para que ensinasse a ele o caminho, o que ele deveria fazer a benefício do condenado. Felicitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Mas então ele era inocente? Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste, e tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. E dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto se lhe pedia da ação providencial, Gúbio continuou. Não te circunscreverás a mencionada medida. Amparar-lhe-ás a filha, hoje internada por favor em tua casa, em estabelecimento condigno onde possa receber a necessária educação. Mas, interveio o jurista, aquela menina não era sua filha.
Não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo se não pudesse recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisas. Quanto mais eminente coloca na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na Terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. E o juiz em pranto interrogou como ele deveria agir. Amanhã te erguerás do leito sem lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de 2 vidas. Mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida, com o receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena, demonstrando indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. Muito bom, hein? Então, aí a gente vê que o Gubbio, né, ele preparou o juiz para essa conversa, né? Ele direcionou suas intuições para que o processo do Jorge fosse implicado, né? Fosse colocado em pauta aí, né? O juiz, então, ele relembra o caso e as palavras de Jorge que afirmava a sua inocência. Falava que o rapaz era inocente. Aí, o Jorge, ele é trazido ao domicílio do magistrado quando o Gubbio, ele prepara o juiz. O juiz, Jorge e a neta de Saldanha, né, que havia, eles são unidos por Gubbio para que lhe empreste forças, né, para que ouçam acordados em espírito. Então, eles estão todos em desdobramento no sono, né? Aí começa o diálogo sobre a justiça e essa redenção. O Gubbio explica para o juiz que o lar do mundo não é apenas um asilo de corpos, né? Mas também um ninho de almas. Ele fala sobre a evolução espiritual através do amor e da dor, a importância de não interferir nos destinos alheios. É o que o juiz acaba interferindo nas vidas de várias pessoas no plano terreno, né? Aí ele pede, o Gubbio, ele questiona se o Jorge não teria já esgotado todo o sofrimento que ele passou, né? O juiz se defende afirmando que ele consultou todos os códigos e que o crime foi averiguado. Aí o Gubbio faz lembrar que ele não é o único que precisa de uma interrupção do sofrimento. Aí o Gubbio argumenta com o juiz que, como homem,
todo homem pode estar errado, né? Pode cometer erros. E ele menciona que o juiz se inclinou à falsificação de políticos, de política, né? Ele se inclinou e permitiu que seus sentimentos se corrompessem. Na época, a gente recorda desse caso. Aí ele apela para a compaixão. Aí o Gubbio afirma que se não fosse essa compaixão divina, o juiz não permaneceria no cargo, pois seu palácio residencial está repleto de sombras. Ele pede ao juiz que facilite essa revisão do processo e restitua a liberdade a Jorge. Aí ele vai pedir o amparo para a filha, né? Gubbio orienta o juiz, então, para preparar a filha de Jorge, a Lia, né? Internando-a em um estabelecimento adequado, para que ela possa estudar, se preparar, né? Ele ressalta que o dinheiro não deve satisfazer apenas as exigências dos laços de sangue, né? Aí Gubbio explica que a justiça abre tribunais para examinar o crime, mas no céu se abrem santuários apreciando a bondade e a virtude. Ele pede que o juiz faça de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta. O Gubbio pede, né, que ao acordar, o juiz não terá lembranças total do entendimento, mas as ideias novas e claras vão surgir na mente dele. Ele pede que o juiz não permita que o cálculo abafe o impulso das suas obras. Então, toda essa reflexão que ele teve na noite, ele vai começar a se lembrar por intuição, né? Ele vai começar a relembrar de certas coisas, e ele fala que a intuição é o disco milagroso da consciência, né? Que vai devagarinho despertando a gente para essas realidades aí. E a seguir a gente vai ver o que aconteceu no passado da vida de cada um desses personagens aí, né? Por que eles estão amarrados uns com os outros aí. Mas isso aí é cenas do final do capítulo aí. Realmente vai acontecer muita coisa interessante daqui para frente, né? Alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade aí. Alguém? Então, vou pôr o vídeo aqui para a gente poder ver esse trecho, então, sabe? Um pouquinho. Argumentação ponderosa e cabível. Lá está o magistrado, habituado a buscar provas, habituado a querer que outras coisas venham se opor às conclusões que ele havia achado corretas. Gubbio fez ele se lembrar que não era só o pobre do Jorge que precisaria ter uma interrupção no sofrimento das suas culpas. Havia mais pessoas nesse processo que também tinham culpas, né? Que guardavam alguma consciência de erros cometidos. Não é ele o único. Está aí, olha, você poderá acompanhar. Gubbio diz, relembra o juiz, ele não é o único que precisa vencer este momento difícil. Talvez querendo referir-se ao próprio juiz, você também errou. Mas aí o juiz se põe na defensiva, não é? Não, eu errei. Não, eu não erro, eu consultei os códigos, eu consultei os depoimentos, o caso dele já está liquidado. Não está não, seu juiz. Ainda não. É preciso que nós reabramos o caso. Mais ou menos é isso que o instrutor estará com essa argumentação ponderosa, com ponderação, alegando ao juiz. Mas
Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e de esperança. Puxa, talvez houvesse justiça. Jorge poderia, quem sabe, sair da condição de presidiário, internado num hospício. E a filha, ao invés de ser apenas carne barata nas mãos de um jovem alucinado por sexo, poderia ser alguém que, educada em uma boa escola, se transformasse numa companheira da velhice deste mesmo homem. Ah, que esperança! Os dois agora, aliados ao coração de Saldanha, não poderiam ter na expectativa do futuro. Graças ao encontro da noite, em que nobres entidades se ocupam de nos fazer pensar novamente, sem nos humilhar, fazendo com que no dia seguinte, mesmo sem se lembrar das conversas diretas, o juiz, ao acordar, pensasse de uma forma mais nobre, de uma forma mais gentil, se sentisse inclinado a ser generoso, até mesmo para corrigir os erros que a sua consciência guardava, acusando-o em silêncio. E aí? Muita expectativa, né? Agora, esse final de capítulo aqui vai ser... Se preparem, hein? O negócio aqui vai... Vamos ver o que cada um foi na vida passada aí, né? O Google vai fazer essa reflexão com cada um aí e vamos ver como é que as coisas acontecem no passado e se repetem na vida presente aí, né? Alguém quer comentar alguma coisa desse trecho aí? Ou vamos para o derradeiro final? Vamos lá? O magistrado contemplou-os pensativo, notando-se-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se resignado e humilde. Góbio, entretanto, perscrutando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fronte de leve com ambas as mãos e falou em voz firme. Gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista, já esposados no processo a que nos reportamos. Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, a existência humana é como precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Com isto, não desejamos dizer que nossas falhas, muita vez oriunda da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando em todas as horas criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. As entidades que pranteiam as tuas portas não choram sem razão, e mais dia menos dia a toga que envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações e sim trazido por nós para benéfico entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso. Góbio, a essa altura, fez grande pausa em suas elucidações, fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu com grave entono. Juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida.
Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne e não poderias seguir-nos na exumação do passado recente. Já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói. No século findo, guardavas o título de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhavas-te da posição de senhor de dezenas de escravos que, em maioria reencarnados atualmente, te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido pela máquina funcional. A todos eles você deve assistência e carinho, auxílio e compreensão. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com o teu espírito. Alguns se salientaram no drama que viveste e volvem ao teu caminho, impressionando teu coração. Jorge de hoje era ontem teu escravo, embora nasceste quase sob o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos. Era teu servidor perante os códigos terrestres, e irmão consanguíneo ante as divinas leis, não obstante afagado por outra mãe. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, considerada em tua casa por aviltante ultraje ao nome familiar. Chegados ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito e de agora. E quando semelhante amargura sobreveio com o escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo de teu filho, que lhe invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Todavia, nem a dor nem a morte apagam as aflições da responsabilidade que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, e ao lado da jovem a quem prometeste amparar por filha muito querida ao coração. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar e tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Age enquanto podes. Todo o bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo, da bondade ativa, do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda espécie. Nosso orientador fitou compadecido na pausa mais ou menos longa que se fizera e rematou: Não te dispões por tua vez aos testemunhos salvadores? Abalo salutar oculto à nossa apreciação certamente sulcava a fundo o espírito do magistrado, que mostrava o semblante extremamente transformado. Vimos-lo levantar-se em lágrimas, cambaleante. A força magnética do nosso instrutor alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto. Em seguida acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido que daquele momento em diante seria sua filha para sempre. Indescritível contentamento marcou-nos o inolvidável minuto.
Gobi ajudou-os a partir na direção do interior doméstico. E quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura, onde o corpo em repouso o esperava, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia as expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando beijar-lhe as mãos, murmurou: Oh, nunca pensei em encontrar noite tão gloriosa como esta. Saldanha ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Góbio, com naturalidade, obrigou a reajustar-se, acrescentando: Amigo Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Fantástico, hein? Realmente é uma vida que passa aí, né? A gente, então, viu que a culpabilidade, né, e o resgate, o Google ele explica que o Jorge tem as mãos limpas quanto ao seu delito presente, né? Mas a existência humana, ela é como um tecido onde se paga os débitos de ontem, né? Como se diz, paga entre aspas aí, né? Na verdade, é tudo um aprendizado. Então, ele ressalta que não se deve consagrar a fatalidade, pois se criam causas e consequências com os atos cotidianos. Agora, com relação ao passado do juiz, o Google acaba revelando a ele que no século passado o juiz era um senhor de escravos, e o Jorge era um deles, além de ser seu irmão consanguíneo. O juiz, ele nunca perdoou essa aproximação. E o filho do juiz, o Alencar, ele desviou a filha do Jorge, repetindo um padrão do passado. Aí vem a reconciliação. O Gúbio, ele afirma que nem a dor nem a morte apagam as aflições da responsabilidade. E o juiz se encontra novamente diante do condenado, e ele diz que o Alencar e a filha de Jorge serão atraídos pelo matrimônio. A Lia, né? O Alencar e a Lia. Essa transformação, o juiz comovido, ele estende a mão para Jorge em sinal de fraternidade e acolhe a jovem, né, a Lia, como uma filha dele. E Saldanha e Gúbio se tornam realmente amigos de verdade a partir daí, né? E a justiça, aparentemente injusta, revela uma motivação de reparação e de reequilíbrio. Então, a gente vê que todo esse emaranhado aí tem causas profundas lá em vidas passadas, realmente, né? É uma situação bem... O Saldanha até fala, né? Nunca pensei em encontrar uma noite tão gloriosa quanto esta, né? Realmente é uma situação bem reveladora para todo mundo aí, né? E ele, quando acordar, que eles vão começar a ter consciência dessa realidade, porque tudo isso aí fica no subconsciente deles lá, guardado. E eles vão ter que receber apoio desses mentores aí para que essas coisas realmente aconteçam. Mas já está gravado lá na consciência deles que eles realmente têm que
que nem o Google falou, ele vai ter que trazer o caso novamente à tona para libertar o Jorge dessa situação que ele está passando aí, porque ele, conforme o Google passou todo esse sofrimento que ele já sofreu, ele já, entre aspas, já pagou o que tinha que pagar, vai, vamos dizer assim, né? Então está na hora deles se reconciliarem e tocarem a vida para frente. Comentários? O problema é que quando eles acordam, não se recordam de todos os fatos, literalmente, né? Então vão pegar pedaços e aí montar um quadro, né? Que não é necessariamente idêntico, vai ter a reminiscência, né, no fundo, mas não vai ter a literalidade do que foi dito, né? É verdade. Então, que aí também tem o véu que encobre um pouco, né, essa clareza, até para a gente estar reencarnado, mas essa diferença, né, do que ele sente, porque daí fica aquele sentimento, né, eu preciso fazer alguma coisa, mas não há clareza do que fazer, né. Mas eu acho que está lá no fundo da consciência, fica Sim, então, martelando lá. é isso que eu falo, fica um sentimento, a gente sabe, é uma sensação de que devemos tomar uma atitude, fazer alguma coisa intuitivamente, mas não temos a claridade do teor exato do que foi dito, né? Infelizmente. Verdade. Por que infelizmente, Fernanda? Porque eu acho que, infelizmente, porque se a gente tivesse a ajuda, né, da espiritualidade, no que tange só a esses esclarecimentos, se eles fossem literais, se a gente conseguisse guardar o teor, seria mais fácil para nós, né, superarmos as nossas próprias, nossos próprios defeitos, né, para corrigi-los, se a gente conseguisse, porque quando a gente tem o véu do esquecimento necessário, mas para o todo. Mas eu acho que esses insights, a gente tem que trabalhar muito a questão da intuição para que a gente comece a ouvir, né? Porque isso é um trabalho. Todos nós temos essa chave, né? E sempre se diz que ela é ligada de dentro para fora. Então a gente tem que aprender a trabalhar essa intuição. Então às vezes a gente escuta, mas não dá o devido valor àquilo que nos é falado intuitivamente, porque a gente escuta e não assimila, né? Não compreende. Então, fica muito superficial a apreensão nossa enquanto encarnados, dessas conversas que a gente tem quando está Desdobramento, né? em desdobramento. Na verdade, a gente fica ouvindo o anjinho e o diabinho assim, né? Um de cada lado falando, e a gente, às vezes, pende para o lado pior ainda. Então, Roberto e Fernanda, vocês, claro, acompanharam, né? Sim. O grau de preparação que aconteceu para que isso se realizasse, vamos falar assim, isso é uma certa raridade. Sim. Isso é permanente. Então, talvez a gente, por um lado, talvez a gente não se recorde dos detalhes específicos e nos caiba apenas a intuição, porque os detalhes eles podem ser tão complexos, tão doloridos, tão muitas vezes sem nenhum sentido lógico, porque veja, a própria situação do juiz, ela tem um desdobramento anterior aí a vidas anteriores, inclusive. Então, se isso viesse à tona, como literalmente é explicado, talvez, em vez de ajudar a que aquele momento de
alívio, reconciliação feito por uma centelha intuída ao juiz não acontecesse. Então, de novo, eu não estou lhe contestando, mas eu estou levantando essa questão que você falou, você colocou a palavra infelizmente. Eu acho que não tem uma infelicidade nisso, tem, na verdade, uma maneira com que as coisas acontecem por um planejamento divino, bem feito. Pelo mesmo motivo que a gente não se recorda de todo o cabedal que nós tivemos no nosso passado. Porque talvez se isso acontecesse, como é dito aqui no próprio capítulo, a nossa fragilidade cerebral, biológica cerebral, não nos permitisse as pequenas pitadas possíveis e de autoauxílio e auxílio a terceiros e ao conjunto todo do emaranhado. Então, as coisas são trazidas ou reveladas ou apresentadas ou nos dado acesso gradualmente quando há um contexto favorável, que foi preparado pelo Gubbio. Aqui o Gubbio preparou um contexto favorável. Certamente isso tem uma origem anterior, inclusive, que claro que tem. Vejam que tudo isso aqui tem o foco do Saldanha. O Saldanha, que é um dos principais beneficiados dessa história toda. Complicou, está complicado. Por isso que o pessoal fala que é complicado, né? Esses livros nesses trechos aqui. Mas não tem complicação, gente. Por que eu falo que não tem complicação? É porque, na verdade, a fotografia não é a fotografia, é o filme da própria vida. E as próprias vidas, elas são esses intrincados, esses emaranhados, esses tecidos de plano múltiplo, onde a gente tem ligações que, embora muitas vezes nos pareçam aleatórias, elas nunca são aleatórias. Elas têm sempre um fiozinho que liga a um passado, a um presente, etc. Agora, para uma mente física, biológica, no atual estado de desenvolvimento que nós estamos, talvez esse pacote ser oferecido pessoalmente, porque nós estamos recebendo aqui tudo impessoalmente, né? A história do fulano, a história do ciclano, aconteceu assim, lá, tal, a gente consegue ficar parecendo como se estivesse vendo uma novela. Agora, se isso fosse a nossa própria novela, nosso próprio drama, talvez a gente se perdesse nessa circunstância e talvez de útil não haveria nada no processo. Então, a sabedoria divina faz isso aí acontecer, felizmente, não infelizmente, viu, Fernanda? Por isso que eu fiz a pergunta, de uma maneira gradativa e no grau possível do crescimento de cada um. Então, talvez a minha colocação é que tenha usado uma terminologia infeliz. Porque, na verdade, nós temos a visão... Não, deixa eu explicar, porque nós temos uma visão plana, né? Nós estamos encarnados, nós temos bidimensional. E é óbvio que a visão que eles têm é plena, é diferente. Então, o desvendar do véu que encobre essas nossas reminiscências, assim, das encarnações anteriores, tem razão de ser, é óbvio, né? Nós somos que a nossa pequenez não compreende. Agora, né? Eu só não concordo com você, Fernanda, quando você falou que a sua fala foi infeliz. Sabe por quê? Não, você sabe por quê? Porque, pelo óbvio, veja quanta coisa foi possível da gente conversar a respeito a partir daquela observação que você fez. Se não houvesse feito a observação, podia encerrar aqui, continuar o próximo capítulo e ia passar desapercebido. Concorda? Concordo. Então não tem nenhuma infelicidade, viu? Tá Na certo, minha opinião, então. pelo menos, né? E a Rita quer falar. Pois não. Obrigado, Fernando. Eu quem agradeço.
Microfone, Rita. Para ligar o microfone, por favor. Pronto. Essa história da vida anterior me impressionou bastante também. Eu me lembrei, eu acho que um de vocês, Cláudio ou Roberto, chegaram em algum momento, eu não sei se eu estou enganada, se foi em alguma palestra, daquela situação do Públio Lentulus, que ele tinha sonhado com uma situação e era o avô, o bisavô dele, que era ele mesmo, e que ele furava os olhos dos inimigos. E que daí, mais no final do livro, o amigo dele, o judeu, o Degioras, André Degioras, alguma coisa assim, manda uma pessoa que inicialmente era até o próprio filho do Públio Lentulus, que ele tinha roubado quando criança, por causa de uma história lá com o filho dele, e era o filho que ia fazer, não me lembro se fez ou se foi uma outra pessoa. Então, ele sonhava com ele mesmo, que era na condição de bisavô, com o que ele fazia, e ele vai passar pela mesma situação, né, naquela encarnação como Públio Lentulus, na época de Jesus. E isso me fez numa frase que eu não sei se é consenso entre os espíritas, e se foi tirada de algum livro também, assim, algum livro doutrinário, que eu ouvi do Haroldo Dutra, para a gente entender, que existe muita injustiça no mundo, mas não há ninguém injustiçado. E eu evoco as palavras do Cláudio, ou do Roberto, estou confundindo vocês dois, os mentores aqui do grupo, que falou, eu não tinha reparado, o juiz não tem nome, e é interessante a gente ver isso, porque é para a gente se colocar, porque a gente se coloca como juiz. Então, essa frase que o Haroldo falou, ela é interessante para a gente imaginar que, em algumas situações, a gente está passando pela lei de causa e efeito, a gente está colhendo o que plantou lá atrás. Não é legal com isso a gente imaginar, porque se está acontecendo isso com você está pagando lá atrás, qualquer coisa assim, e principalmente com relação aos outros, né? As atrocidades que a gente vê por aí são coisas complicadas, não existe ninguém que nasceu para fazer o mal, né? Eu entendo assim. As tramas do destino acabam juntando as peças para que se cumpra a lei de causa e efeito. E ela é muito complicada de entender, e é melhor a gente nunca ser o juiz de falar, tá vendo, aquele povo tá pagando, aquela pessoa tá pagando o que fez e tudo mais. Mas eu achei muito interessante, porque é que eu não leio muitos romances, né? Eu costumo ler mais livros do Emmanuel, os romances, ou assim, os livros que ele comenta passagens do Evangelho. Bom, Rita, a gente tem que deixar na mão da justiça divina, né? Eu vi isso, esse negócio de você ver uma pessoa... Desculpa, a gente tem que deixar na mão da justiça divina. É que eu lembrei também do Se a gente renúncia. quiser fazer justiça,
Eu Se a lembrei gente do quiser Renúncio fazer também, justiça... que tem Sim, ah, sim. 2 encarnações, aquele... É que cada caso é um caso, não existe um caso igual ao outro. Então, são aprendizados que a gente tem para a gente refletir e aprender para que não incorra nos mesmos erros, né? Então, tudo na vida é um aprendizado. E cada romance, cada história, vai contar a história de um personagem. Então, é com isso que a gente vai aprendendo, refletindo e progredindo espiritualmente falando, né? Beleza? O Cláudio queria falar mais um pouquinho. Primeiro, Beleza. com uma contestação à Rita, viu, Rita? Se você me chamar de mentor de novo, você vai perder a amizade comigo. Nenhum aqui é... Estudioso junto com você, no mesmo Tá, grau, no desculpa, mesmo talvez na mesma condição. a palavra... Tá bom, então, mas não, tudo bem. Então, eu prefiro ficar auxiliar, eu Acho que sou fica melhor. auxiliar. Pronto. O personagem que você falou, Públio Cornélio Lentulus Sura, foi um senador romano. Ele é mencionado no livro, só para você te ajudar a talvez recordar aí, você viu, 2.000 anos atrás. Tá? Do não há 2.000 Chico também. anos. Foi, né? Pois depois teve a 50 anos depois, que é a continuação do romance lá. Então, possivelmente foi ali que você deve ter visto, e exatamente, são livros ditados por espíritos mostrando exatamente essa teia complexa que a gente vive, porque vive. Quer dizer, não existe um ser vivente, uma alma existente, que não esteja dentro dessa teia. Ela faz parte, essa construção faz parte do processo como um todo, né? E aí, como o Roberto falou, cada caso é um caso, porque cada pontinho, cada nó dessa teia, ela se desmembra em outros tantos nós, ao lado, à frente, atrás, etc., formando esse tecido enorme, indissociável dos chamados humanos, e que não para nos humanos, tá? Outras civilizações também. Então, a criação formou, o Criador formou o universo com esse entrelaçamento. Esse entrelaçamento faz parte da própria concepção do projeto, né? E quanto mais a gente se aproxima, digamos assim, com mais lupa, com mais microscópio, das estruturas civilizacionais mais próximas, por exemplo, famílias, núcleos familiares, a gente vai vendo a intensidade dessas relações, porque elas são próximas, inclusive, como é aqui descrito no caso que nem é do juiz, né? Mas o juiz ele se acaba assim, não é que ele se intromete, ele tá metido naquela história lá. Aparentemente, para a gente no começo fala, o que esse juiz tem a ver com isso, além de ter julgado o tal do Jorge? Mas ele julgou o tal do Jorge porque, na verdade, o Jorge tinha uma relação anterior com ele muito, muito próxima, muito intensa. Então, e aí, uma coisa bacana que você falou, que o Roberto já havia chamado a atenção, prestem atenção no fato de que é apontado para juiz, e não para o senhor fulano de tal que era um juiz. O juiz é anônimo aqui na história. O juiz somos nós. Ele fica anonimizado aqui porque é uma referência ao humano, a nós humanos, quando a gente faz ou deliberadamente ou sem querer o papel de juiz, ou propositalmente na maldade, por exemplo, o que é muito pior, né? Pronto, acho que é isso aí. Todos Bom, nós semana somos, que vem né? a gente... isso aí.
Semana que vem o capítulo 14, que vai falar do singular episódio. Aí nós vamos entender o que aconteceu um pouco com a Margarida aí, né? E o Hugo vai contar um pouquinho da história dele aí, sobre o desenrolar desse livro, né? Mas aí tem mais emoções na semana que vem. Então, para encerrar, alguém gostaria de fazer a prece? Encerramento? Posso fazer, Roberto? Você faz aí? Faço. Vanderlei, né? Isso aí. Então, vamos... Não é Vanderlei, é a Marilze. É a esposa dele, pô, é a esposa dele. É que ele pegou o computador dela e está usando lá. Ele está usando isso mesmo. Depois eu vou te ensinar que você pode fazer aí, mudar o nome, viu? Tá bom, tá bom. Assim eu paro de te chamar de Marilze. O dia que eu te encontrar no centro, falar, ô, Marilze, como é que você tá? Vai ficar todo mundo achando que é isso. Então vamos ouvir o Vanderlei falando. Então vamos nesse momento. Vamos continuando com essas energias maravilhosas dessa troca de ideias, de todo esse aprendizado dessa noite, agradecendo a toda essa egrégora de luz, de espíritos maravilhosos do SEVAC, conosco presentes na noite de hoje, agradecendo ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a oportunidade, Mestre querido, de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigado por todo esse momento, por todo esse aprendizado, por toda essa luz, que possamos estar cada vez mais atento dentro dos nossos corações, diante de tudo aquilo que julgamos, diante de tudo aquilo que falamos, e acima de tudo, que possamos não julgar e transformemos, irmãos queridos, o nosso julgamento em amor, em fé, em caridade, em acreditar, que possamos ser nós, as pessoas que tanto acreditamos nesse Pai maior, instrumentos de luz e de paz. Que assim seja, irmãos queridos. Uma noite maravilhosa e uma semana fantástica a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado pela oração. Graças a Deus. Uma ótima semana a todos. Pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Aula.